A base para o tripé de saúde para o Ayurveda é alimentação. Lembrando que para o Ayurveda, alimentação não é só que eu coloco para dentro, né, em termos de alimento. A alimentação ela vem através dos 5 sentidos, aí entre os olhos, né? Então, alimentação, às vezes eu posso estar comendo lá, super orgânico, um prato todo colorido, bonito, tudo, mas se eu estiver escutando um noticiário, aquilo lá pode ser tão tóxico quanto um McDonald's. Né? Então, essa é a visão do Ayurveda. Então, o que acontece? Eu preciso estar policiando os 5 sentidos o tempo inteiro. O que eu vejo, o que eu sinto, né? Os cheiros, o que eu passo na minha pele, o que eu escuto e o que eu como. Tudo isso pode ser uma fonte de nutrição ou pode ser uma fonte de toxina para o meu corpo. Então, esse é um ponto que assim, é um orar e vigiar muito grande. Depois eu tenho que prestar atenção nesse fogo digestivo. Eu tenho digestão para aquilo? Eu posso estar passando o melhor óleo no meu corpo, mas se eu não tenho digestão, se eu não estou boa para digerir aquele óleo, talvez aquilo não esteja pesando demais. A mesma coisa que um prato. Eu posso estar, né, que nem uma menopausa, super, mas eu como salada. O prato colorido, não sei o quê. Mas será que eu tenho digestão para aquilo? Agora estamos, por exemplo, numa temperatura fria, seca, né? Quem, por exemplo, tem um intestino que não funciona legal, um prato de salada pode ser uma bomba para aquela paciente. Ela teria que comer uma coisa quentinha, morninha, oleada, com digestão mais rápido, né? Então, assim, eu preciso ver todos os sentidos, né? Como eu me alimento, se aquilo lá está sendo um alimento ou uma toxina para o meu corpo, né? E ver sempre o Ayurveda, uma coisa que a gente vê muito é o Agni, né? O fogo digestivo da paciente. O que ela está conseguindo digerir? Que hoje é o que traduz a medicina, né, moderna, tem usado muito, que é ver a microbiota intestinal, cuidar do intestino. Isso era o que uma medicina de 5.000 anos já falava, né? A fonte da maioria das doenças está no intestino. Olá, eu sou a Márcia, sou terapeuta floral e hoje eu estou recebendo aqui a doutora Ana Paula Izzo, que é ginecologista. Entre os vários assuntos que eu vou falar com ela hoje, eu vou tentar focar na menopausa, porque eu sei que muitas pessoas, muitas mulheres estão esperando respostas. Então, vamos aproveitar. A doutora é formada pela Unicamp e também tem formação em Ayurveda e fitoterapia. Completa. Seja bem-vinda. Grata, obrigada pelo convite. Doutora, me conta, então vamos começar com a menopausa, porque a gente já começou 1000 assuntos e eu quero saber de tudo, né? As mulheres, elas começam a entrar nesse período de menopausa com que idade? A média da brasileira é por volta de 48, 52 anos. É esse o período da menopausa, uma média, tá? Mas hoje a gente tem visto que as mulheres têm uma tendência a entrar já nos sintomas que a gente fala climatério antes desse período. Então, menopausa, eu só posso dizer que uma mulher está na menopausa quando ela está 1 ano sem menstruar, sem fluxo menstrual. Mas os sintomas que vêm antes, né? E aí são uma gama de sintomas, eles podem aparecer antes, até 10 anos antes da própria menopausa instalada. 10 anos? Então, tem muitas mulheres hoje, por volta dos seus 40, 42, com sintomas já, né, desse climatério, e às vezes até sem perceber, ou até isso pode ser uma alteração no sono, isso pode ser uma irritabilidade, isso pode ser uma alteração no fluxo menstrual, alteração já na pele, e às vezes ela nem, né, se ligou que isso daí já é uma alteração hormonal, que é o climatério, né, que a gente fala. Como é que você dá a notícia para a pessoa que ela entrou na menopausa? Na verdade, ela já vem me contando, né? Quando eu vou tirando uma história, e às vezes ela já vai, eu falo, olha, é isso. É até engraçado, né? Às vezes eu ligo uma amiga antiga, nossa, Ana, eu liguei para falar, sei lá, de uma secura vaginal, tô tendo problema para ter relação. Eu falo, é isso? Não só isso. Daí eu falo, mas como que tá o sono? Como tá teu cabelo? Como que tá? Daí ela vai falando, você fala, nossa, tá o quadro clínico completo praticamente, mas ela, de repente, o que incomodou foi a secura vaginal, né? Agora, como que eu dou o diagnóstico? Então, eu vou falando, isso é sintoma, isso aqui também pode ser, como que tá, né? Às vezes está tomando uma medicação antidepressiva, ela nem se ligou que isso pode ser um sintoma de menopausa, né? Então, às vezes você pega uma paciente, tô ganhando peso, nossa, sempre tive uma facilidade de ganhar peso, agora tô lá
voltando para a balança, estou com insônia, estou com uma irritabilidade maior. Então, assim, é uma gama, né? A menopausa, ela vem com vários sintomas. Eu, como Agora, mulher, você falou, sofro na aceitação. Sofro para aceitar tudo isso que você está falando. De repente o cabelo muda, eu não sabia de nada disso. O cabelo muda, a unha muda, começa a coçar. E você sabe que eu vou falar uma coisa aqui muito engraçada. A minha mãe nunca reclamou de nada. Nunca reclamou. Então, e eu também nunca tive problema de cólica menstrual, nada disso. Então, ser mulher para mim nunca foi problema. Com a menopausa, eu sentia coceira aqui embaixo, não dentro, mas e não tinha nenhum dermatologista que conseguisse resolver isso. E eu lembro que eu falava para minha mãe, ela falava, eu tenho até uns métodos, porque eu também tenho coceira assim, depois que eu fiquei na menopausa. E eu falava, como assim uns métodos? Isso não é, eu tô aqui sentindo coceira lá embaixo, não dentro, nas laterais. E aí, uma dermatologista me deu um super hidratante e na hora, então eu estava desidratada. E aí começa a coceira, eu reclamo muito disso, coceira nos braços e não sei o quê. Só que eu não tive um acompanhamento, porque eu tinha mudado para Campinas. E aí eu estava sem médico, ia até achar um que você confie. E aí eu comecei a não dar atenção para isso. Então eu fui passando por essa situação, aí eu fui no médico, num endocrinologista aqui em Campinas, e ele me disse que o meu... Como assim menopausa? Que eu fiz os exames. Seu útero secou. Oi? Secou. Tá secando. Aquilo pegou para mim tão mal. E aí, de novo, eu entrei na negação, falei, deixa. Aí o cabelo foi ficando esquisito. Cada hora coçava uma coisa. Gente, que coisa terrível então, isso. Por exemplo, para você se apresentou muito mais na forma da pele, né? Então, assim, veio a secura. No Ayurveda a gente fala, né? A menopausa, ela é quando a secura, a friagem entra no corpo dessa mulher, né? É o vata chegando no corpo dessa mulher. Então, vamos pensar que na vida reprodutiva da mulher, a gente tem muito fogo, a gente tem muito calor, é o pita predominante que a gente fala no Ayurveda, né? Então, a fase que a mulher está com metabolismo muito alto, né? Da menarca, da primeira menstruação até a menopausa, a mulher tem um metabolismo muito forte, é onde ela está no mundo, né? Para estudar, criar. Melhor fase. Você acha? Eu ainda estou tentando aceitar. Tá, enfim, quando vem, né, o que é a menopausa? É esse vento, eu falo assim, né, a gente tem essa fogueira super forte, esse Agni, esse poder digestivo, esse metabolismo alto, e quando chega esse climatério, essa menopausa, é como se um vento estivesse soprando naquela fogueira. Então, esse metabolismo ele vai tender a cair, vai entrar friagem, vai entrar secura no corpo dessa mulher. Né? Essa é a visão do Ayurveda, né, do que é essa menopausa. E quando você fala da pele, a pele é um dos sintomas, né? Então a gente tem a pele mais seca, mais desidratada. Então, o rosto é o que a mulherada mais sente, tudo, vai mais atrás, mas a gente se esquece muito da vulva, da vagina, que é um ponto que vai ter uma desidratação super grande. Ela é uma mucosa que está sempre lubrificada, pelo menos deveria estar. E nessa fase começa a ter um hipoestrogenismo, né? Cai o estrogênio e aquilo fica mais seco. Então, mais chance de ter coceira, prurido, candidíase, infecção de urina. Infecção de urina teve uma época também, no começo, toda hora eu tinha infecção de urina. Pela uma repetição, pelo esse ressecamento da mucosa vaginal, né? E aí, né, aqui que a gente tá falando sobre óleos, tudo, uma terapia que é muito fácil é a autooliação vaginal, né? Então, nessa fase, começar a intensificar a oleação. Com que tipo de óleo? No Ayurveda, a gente usa muito óleo de gergelim prensado a frio, né, que é um óleo que hidrata muito, um óleo de potência quente, mas aí precisa ver a mucosa de cada uma, tudo. Mulheres que têm muito calor no corpo, já tem mais risco de ter infecção, vaginose, a gente acaba usando o óleo de coco, que é um óleo de potência fria. Na tua consulta você indica tudo isso? Sim, aí a gente tem que olhar, fazer um exame ginecológico, ver que óleo é melhor para aquele momento, que nem também temos que ver a estação do ano, que nem agora, estamos no outono, daqui a pouco é inverno, é um período de muita secura, o ar está seco, está frio. Então, geralmente, eu vou usar um óleo de potência quente. Então, vou estar usando, geralmente, óleo de gergelim, óleo de uva, são óleos de potência mais quente. E a oleação na pele também é legal. Um dos procedimentos do Ayurveda que a gente usa é o Abhyanga, né? Besuntar óleo. Então, assim, minhas pacientes sabem, é muito óleo, né? Então, assim, é muito óleo mesmo para manter essa pele hidratada. Eu gosto de óleo. Nesse período dessa transição é muito importante, porque tem essa secura mesmo na pele pelo hipoestrogenismo. Doutora, e
a reposição hormonal, que é um tabu, né? Uhum, Eu já tive uma tia que teve câncer e morreu de câncer de mama, né? Minha mãe uhum. teve câncer de pele. Aí, toma ou não toma, né? Eu tô Sim. tomando, porque estava difícil a minha vida aí sem. Ah. O que você defende? Ou para que linha você Hum, vai? eu não defendo nada. Eu acho que a gente tem, graças a Deus, nós temos, né, medicinas amplas aí, tem várias coisas. Então a gente tem que olhar para aquela mulher e ver o que, que ela precisa e com a segurança. Que nem terapia de reposição hormonal, teve um período aí que foi 2003, é um estudo muito grande que chama RI, que meio que todo mundo parou de usar reprodução, terapia de reposição hormonal, porque mostrava mais riscos para câncer, tudo. E foi um estudo muito grande, na época até eu estava na residência na Unicamp. Então, assim, praticamente parou. Todo mundo que usava, na época todo mundo usava reposição hormonal, e aí ficou aquele medo, o negócio do câncer, tudo. Mas hoje a gente sabe que esse estudo não era bem desenhado, né? E ele teve alguns erros. E também era uma Ah, é? reposição hormonal oral de um estrogênio não é o que a gente usa atualmente. Então, atualmente, o que, que a gente tem? Os hormônios bioidênticos, que são hormônios transdérmicos, tem Que é o que eu também uso, põe no gelzinho. progesterona micronizada, tudo que são hormônios bioidênticos. Não é porque a palavra bio, porque também tem que falar, né? Porque tudo hoje em dia que tem bio se remete a natural, tudo. Ele é um hormônio, é uma reposição hormonal, só que com muito mais segurança, né? Porque essa molécula é igualzinha à tua molécula natural do teu corpo. Então ela não é mais, ela não tem passagem hepática, então tem todos os benefícios que a gente não tinha com essa reposição hormonal que a gente usava há 10, 15 anos atrás. Então hoje se mostra muito mais segura essa reposição hormonal quando bem feita, quando bem indicada. Então você tem que tirar o histórico da paciente, ver qual o grau, porque às vezes fala tem câncer, mas é a tia, entendeu? Ver que tipo de câncer, com que idade que foi, apareceu esse câncer, se tem receptor ou não, né, para Tem todo um hormônio, histórico, né? né? Então, assim, isso é uma das, né? Mas pode ter uma. Mas se não houver contraindicação, a terapia hormonal ela pode ser bem indicada. Por eu ser, né, a médica natural, todo mundo acha, ela não usa. Não, eu falo assim que tem que ver, né, a paciente, mas eu falo, enquanto a base não tiver arrumada, né? E o que, que é essa base? Alimentação, sono, estilo de vida. Enquanto isso não tiver bem sedimentado, você pode usar o que for, fitoterapia, hormonioterapia, isso não vai ser. Você tem uma resposta, às vezes, 6 meses com hormônio, depois ela tende a voltar a ter os sintomas. O Então, hormônio ele não dá conta às vezes? Aí tem que não. aumentar a dose? Aí você começa a aumentar a dose, né? Então, assim, eu acho que primeiro, esse é o trabalho que eu faço, né? Eu falo, arruma a base, arruma estilo de vida, arruma alimentação, tudo. Desinflama essa paciente e aí você consegue introduzir o hormônio com uma dose menor e com resultado melhor. E nem sempre, porque é isso que eu estou falando, eu tenho pacientes que só de arrumar a base ela já fica super bem. E tendo a tua formação em Ayurveda, você ensina a tua paciente a comer também. Tudo, a base. A base para o tripé de saúde para o Ayurveda é alimentação. Lembrando que para o Ayurveda a alimentação não é só que eu coloco para dentro, né, em termos de alimento. A alimentação ela vem através dos 5 sentidos, aí entre os olhos, né? Então, alimentação, às vezes eu posso estar comendo lá, super orgânico, um prato todo colorido, bonito, tudo, mas se eu estiver escutando um noticiário, aquilo lá pode ser tão tóxico quanto um McDonald's, né? Então, essa é a visão do Ayurveda. Então, o que, que acontece? Eu preciso estar policiando os 5 sentidos o tempo inteiro. O que eu vejo, o que eu sinto, né? Os cheiros, o que eu passo na minha pele, o que eu escuto e o que eu como. Tudo isso pode ser uma fonte de nutrição ou pode ser uma fonte de toxina para o meu corpo. Então, esse é um ponto que assim, é um orar e vigiar muito grande. Depois eu tenho que prestar atenção nesse fogo digestivo. Eu tenho digestão para aquilo? Eu posso estar passando o melhor óleo no meu corpo, mas se eu não tenho digestão, se eu não estou boa para digerir aquele óleo, talvez aquilo não esteja pesando demais. A mesma coisa que um prato. Eu posso estar, não é que nem uma menopausa, super, mas eu como salada. O prato colorido, não sei o quê. Mas será que eu tenho digestão para aquilo? Agora estamos, por exemplo, numa temperatura fria, seca, né? Quem, por exemplo, tem um intestino que não funciona legal, um prato de salada pode ser uma bomba para aquela paciente. Ela teria que comer uma coisa quentinha, morninha, oleada, com digestão mais rápido, né? Então, assim, eu preciso ver.
todos os sentidos, né? Como eu me alimento, se aquilo lá está sendo um alimento ou uma toxina para o meu corpo, né? E ver sempre o Ayurveda, uma coisa que a gente vê muito é o Agni, né? O fogo digestivo da paciente, o que ela está conseguindo digerir. Que hoje é o que traduz a medicina, né, moderna, tem usado muito, que é ver a microbiota intestinal, cuidar do intestino. Isso era o que uma medicina de 5.000 anos já falava, né? A fonte da maioria das doenças está no intestino. É verdade, então, que o intestino é o segundo cérebro? Eu concordo. Na verdade, o Ayurveda concorda. Né? Se você não tem o intestino tratado, provavelmente nem o hormônio vai fazer falta. O hormônio ele é metabolizado também, né? Ele precisa dessa absorção, vitamina, suplemento, fitoterapia, qualquer coisa eu preciso de um intestino funcionando. E as mulheres costumam fazer visita constante ao ginecologista? Elas são disciplinadas para isso? Como é que funciona também? Vamos ver, né? Eu acho que eu tenho que falar de tudo aqui. Eu trabalho tanto no SUS quanto consultório particular. Ai, que ótimo essa visão, doutora. Né? Que lindo então, isso. Assim, muito bom. A gente precisa ver que a gente tem realidades bem diferentes no Brasil, né? Então, no SUS, a gente tem aquela rotina, que é uma rotininha básica de colher Papa Nicolau, mamografia, e elas lutam para conseguir isso, né? Esses exames, Ficam na fila um tempão. Sim, né? E agora tem as pacientes de consultório. Antes, né, ir ao ginecologista também era isso, uma consulta anual, que eu recebo muito hoje, assim, das pacientes, porque as pacientes que já vêm comigo, que tiveram parto comigo, então elas já vêm acompanhando, então tem uma rotina. Mas, por exemplo, às vezes eu recebo uma paciente, na semana passada mesmo, acho que é a paciente mais velhinha do meu consultório, 78. E aí ela falou, nossa, ela passou pela consulta, ela falou, nunca fui atendida assim, porque assim, ginecologista para ela era aquela coisa, vai, pedido de mamografia, pedido de ultrassom, colhe o Papa Nicolau, que né, nessa idade já não colhe mais, e acabou, né? Então é uma rotina ginecológica. Eu acho que quando você tem esse olhar integrativo, você está vendo como um todo. Né? Você está dando a resposta de uma pergunta que a gente tinha feito, que você respondeu, né? Como você trata a menopausa, por exemplo, você respondeu. Corpo, mente e alma. Isso Sim. É lindo. O doutor vai dizer que as pessoas elas não têm que ser tratadas pela doença. Sim. Elas não são a doença. Né? Elas não têm que internalizar isso. Elas são a pessoa. Sim. E isso faz muita diferença. Com que idade uma menina tem que procurar um ginecologista? Na verdade, assim, eu acho que eu recebo pacientes de todas as idades. Tem paciente hoje de 9 anos, como eu falei, assim como as mulheres estão menopausando mais cedo, as meninas também estão menstruando mais cedo, né? E o que fazer? Acolher, né? Você é a favor de tomar hormônio para segurar? Não, assim, lógico, daí individualizado, às vezes a gente acompanha com um endocrinologista, pediatra endócrino também, para ver o que né, pode ser feito, mas entender por quê, né? A gente tem que pensar por que elas estão menstruando mais cedo, né? Então, sem dúvida, é a fonte de estímulo, né? Então, assim como eu falei que a mulher na fase reprodutiva, né, da menarca, da primeira menstruação até a menopausa, é uma fase de calor, é a fase pita do corpo, né? Então, o que é essa menina menstruando? Quando a infância ela é regida no Ayurveda pelo Kapha, por terra e água. Então, se você olha um bebê, o que ele é? Pura água, né? Um bebê é água. Então, essa infância ela é regida por mais esses elementos no corpo. Imagina uma criança, né? Todos aqueles sintomas de catarro, quando ela adoece, tudo isso é um excesso de água e terra no corpo dessa criança. Quando vem a adolescência, o que é? É o fogo chegando nesse corpo. O que é o fogo? Né? Porque às vezes eu falo fogo, ar fica uma coisa muito... Mas é pura física, são características físicas. O que é o calor? Né? É o metabolismo, o metabolismo daquela criança está... Então, se você olhar um adolescente, espinha, mudança de humor, tudo isso, é o calor chegando nesse corpo. Então, por que a gente tem que pensar, por que uma menina de 9, 10 anos, por que esse calor já está chegando nesse corpo? Né? Como que ele se manifesta? Hoje em dia, infelizmente, através da alimentação, com muito hormônio, né, todas as coisas. A gente come mal, né? Muita coisa de pele, hoje a gente se expõe mais produtos de beleza, maquiagem, tudo, né, com alumínio, com 1000 coisas tóxicas. E estímulo visual, sem dúvida, né? Então, hoje em dia, a criançada no celular, tela, as relações, isso vai fazendo esse sistema, né, esse eixo que a gente fala, porque a gente começa a menstruar porque esse eixo, né, do cérebro até o teu ovário, ele amadureceu, né? Ele começou a se comunicar e falar, menstrua.
né? Então é um amadurecimento, então é esse calor chegando nesse corpo mais cedo. E tá vindo cada vez mais cedo. Eu tenho uma filha de 8 anos e eu já tô começando a desesperar. Vai fazer 9 agora em julho e eu já Sim. fico pensando, eu olho o corpo e falo, já tem o corpo de uma adolescente. A gente sabe quando aparece um botão mamário, E né? aí? Quando dá um prazo de 2 anos, quando começa a aparecer esses caracteres, né? A mama, um pelinho, a gente sabe que dentro de 2 anos provavelmente essa menina vai menstruar. Puxa vida. E o que fazer é acolher, né? Então, e orientar. Por isso que você falou, qual a idade? Antes eu costumava receber 14, 15 anos era a primeira consulta no ginecologista, era o normal. E hoje em dia eu tenho recebido 8, 9, 10, porque essas mães já trazem, geralmente são também filhas de pacientes minhas, ou a indicação, acabei dando aula em algumas escolas. Mas assim, por quê? Também é interessante o acolhimento, né? Eu não sei como foi teu primeiro ginecologista, mas meu primeiro ginecologista foi tipo o ginecologista da minha mãe, um homem, aquela coisa, já tô a pílula, né? E é muito interessante, eu gosto muito de fazer esse acolhimento dessas meninas, né? Nossa, eu fui no ginecologista a primeira vez com 19 anos, quando eu casei, e meu marido levou. Você acredita nisso? Que era o ginecologista de uma amiga dele. Antes disso, eu nunca tinha ido num ginecologista. Então, assim, acolher também essas meninas. Hoje tem muita literatura legal para elas, né, começarem a se informar. Não receber também, a gente tinha muito isso, né? Como não se falava muito, as mães não explicavam muito, então tem muitas mulheres que têm trauma, né? Quando contam da primeira menstruação, eu estava na escola, eu escondi que eu estava menstruada. Então a gente tenta mudar um pouquinho isso, né? De receber essa menstruação como algo poderoso que é mesmo, mostrar para elas que isso é bom, Que né? não é uma vergonha. Que não é uma vergonha, que não é sujo. Então, eu ensino muito ali. Sim, né? A lidar, Antigamente, né? porque ela não se falava, não se só comentava. que nem absorvente, até hoje tem, né? Com cheiro, com não sei o quê, porque tipo, tudo é sujo, cheira mal, você tem que esconder. Então, começar a ensinar essas meninas que isso é natural, que isso faz né, que faz parte do corpo delas, como lidar. Hoje em dia a gente tem vários tipos de absorventes, né, de paninho, de calcinhas menstruais. Hoje em dia tem coisas lindas, agendas menstruais que explicam o ciclo. É? Que legal. Você nunca isso. ouviu falar mandala lunar? Não. Que legal você isso. Você desenha seu ciclo, né? Então essas meninas, e quem ensina isso? Eu ensino, mas tem muita gente que nem quem vende, as meninas que vendem mandalas lunares. Então quem vem para tua consulta também aprende isso. Isso, sim. É uma aula, então. Praticamente eu falo que eu sou mais professora do que médica. Que demais, que coisa linda, doutora, parabéns. Medicina do futuro aqui na nossa frente. Nossa, isso é maravilhoso. Só que eu estou bem surpresa com, até pelo fato de eu ter uma filha pequena com essa idade, de repente chegar tão cedo e a gente não, assim, deixar vir, deixar a natureza então, agir. Por isso que quando pergunta, tem mães, assim, com 3 filhas, uma foi na consulta aos 10, a outra aos 14, entendeu? Então, assim, eu falo, sente, porque a mãe sente quando ela começa, né, a aparecer. Outra coisa que, assim, eu percebo, às vezes eu vou conseguir ver aquela menina, ela vai conseguir tirar a roupa na minha frente, tudo, às vezes na terceira consulta, né? Então, às vezes eu peço, traz ela numa consulta tua. Então, faz acho que um mês, foi até uma consulta linda, que a mãe foi na consulta e trouxe a menininha de 10, 11 anos. Ela ficou do lado da mãe, porque eu sempre dou um espelho para fazer o exame ginecológico. Ela ficou segurando o espelho para colher o Papa Nicolau. Já começa a se aproximar para ela entender, olha, tem um exame, né? Coloca um aparelhinho aqui, mas tudo bem, olha o colo, olha para onde você nasceu. Então, ela vai, né, tomando contato com aquilo e vai achando aquilo mais natural, né, do que uma primeira consulta, arranca a roupa, colhe Papa Nicolau, né? E, na verdade, você acompanha todas essas fases, né? Quando começa, né, a primeira menarca, aí a gente está falando da vida ativa da mãe. Sim. E aí, quando você tem que falar para ela que já deu, o útero já secou, como é que você fala isso? Como é que você dá essa notícia? Isso, de novo, eu estou perguntando, porque eu tive esse trauma. Né? Você escutar o útero secou, seu útero secou. É assim? Não, tem formas de falar, né? Eu acho que é isso daí. Mas, assim, eu acho que é importante você mostrar, né? Quando a pessoa vem mostrando sintomas, você fala, olha, isso daqui pode ser uma deficiência de estrogênio, olha, isso daqui, tô com irritabilidade, olha, isso aqui. Né? Então, você vai desenhando esse painel de sintomas e aí vem exames, né? Então, por exemplo, um FSH aumentado, que é o que define mesmo uma menopausa, a gente fala, olha, realmente
né? Teu cérebro já está mandando uma notícia ali, bombardear teu ovário, então esse FSH sobe muito, para você poder liberar um pouquinho de estrogênio, um pouquinho de progesterona. Então, está indicando que você está entrando numa falência ovariana, né? Que essa vida reprodutiva está acabando. Né? Mas assim, é muito importante a gente falar que menopausa sinaliza o final da vida reprodutiva, né? Mas assim, tem tanta coisa a partir daí, né? E eu acho que é aí que a gente tem que ressignificar, e é por isso que a gente está falando tanto agora de menopausa. Tantas mulheres aí no pico, né, da carreira, né, se reinventando, né? Então, assim, a mulher madura hoje está se posicionando muito mais. Nós estamos também, vamos pensar antes, né, a vida da mulher, né, a gente tinha uma vida média terminando aos 60, aos 70 anos. Hoje a gente está com uma estimativa que bate quase aos 80. Então, também lembrar que essa mulher, ela vai passar 1/3 da vida dela nessa situação menopausa, né? É muito tempo para você falar, ó, você está mal, continue mal com seus calorão, com a sua depressão, com essa pele ruim, engordando, com esse metabolismo, né, ruim. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nessa mulher, porque essa mulher ainda tem muito tempo, né, tem muita coisa para acontecer, e ela muita tem que coisa se bonita amar, né? ainda. Ela tem que se amar, apesar de todo dia alguém negativar e dizer para ela que não, que já era, né? Sim. Eu acho que isso é importante. Doutora, qual é o maior desafio que se encontra na sua profissão como ginecologista? O maior hoje desafio, em dia, eu acho que é lutar. Eu acho que, na verdade, não é só na ginecologia, na medicina no geral, né? Eu acho que o mundo hoje em dia foi feito para adoecer. Se você olhar o nosso estilo de vida, ele foi feito para adoecer, né? Então, como manter um paciente saudável? Como manter uma pessoa saudável num mundo onde tudo está sendo desenhado para ele adoecer? Porque é disso, desde a alimentação, nossos alimentos, né, do jeito que eles são contaminados, nossa água é contaminada, tudo isso. A exposição, por exemplo, o sono, é uma coisa que eu fico, às vezes, 1 hora falando sobre sono com uma paciente na menopausa, que é uma coisa muito importante. É terrível. A gente precisa dormir, e as pessoas acham que ficar acordada até meia-noite, até 1 hora da manhã no celular é normal. Ah, mas é o único horário que eu tenho para conversar com o namorado, para escrever. Gente, não é normal. Isso não é normal, né? Isso eu falo desde criança, homem, enfim, todo mundo, né? Então você fala, olha, o natural é escureceu e eu ir me recolhendo, eu ir, né, diminuindo o ritmo da casa, né? Eu converso muito isso com casais, tem um trabalho que a gente faz que é Garbha Sanskar, que é preparar o casal para engravidar. Às vezes a gente vê aquela rotina daquela casa toda bagunçada, né? Tipo, chega do trabalho, acende a luz da cozinha, aí liga jornal, daqui a pouco celular, Netflix até 2 horas da manhã. Como que o corpo vai entender, né? Como os hormônios vão entender que você está precisando se recolher, que você está precisando dormir, que você está precisando descansar. Então, assim, acho que a maior dificuldade hoje em dia é convencer, né, a quem está ali na minha frente, a falar, olha, o estilo de vida, eu sei que é o que tem, né, mas está errado, né, a gente precisa rever, e às vezes é o simples, é o mais simples, que nem na alimentação, às vezes é a coisa mais simples, é comer comida natural, comida de verdade, né, ir na feira, né, então assim... Preparar a própria comida, a Ayurveda diz, né, que tem que ter amorosidade no alimento que você está colocando para dentro. É isso, né, a beleza do preparo, né? Então, às vezes, não é nem o tipo do alimento, que nem se fala, café é bom, é ruim, tá? Eu posso ficar falando horas do café, mas, por exemplo, uma coisa é eu pegar e sentar numa mesa com uma mineira que acabou de passar, torrar um café, sentar, fazer um bolo, você já sentiu aquele cheiro do café, teu corpo já se preparou para tomar um café. Uma coisa é eu tomar todo dia um expresso depois do almoço para me manter acordado, porque eu não dormi na noite anterior, eu fiquei até 2 horas da manhã acordado, e aí eu estou tomando aquele café para sobreviver. Não tem presença. Não tem presença, e aí eu estou colocando. E eu estou colocando aquilo para sobreviver, né? Tipo, não é um café para me trazer prazer, é para minha sobrevivência. Que é a realidade de muita gente, né? É a realidade, né? Então, assim. Eu acho que a gente tem que pensar. Então, o maior desafio que eu vejo da saúde é isso, né? Olhar como tudo, né? Outro dia eu estava até numa farmácia, eu dei risada, assim, eu estava no caixa e eu olhando, que hoje em dia farmácia virou supermercado, né? Aí você olhando assim, tinha salgadinho e bala e coisa, aquelas coisas de... Eu falei, gente, tem um remédio ali, né?
e já tenho a Para coisa você tá depois voltar e usar o remédio, né? Então, assim, eu acho que o duro é isso, a gente está brigando contra uma corrente muito forte, assim, de uma coisa que não é sustentável. Dormir a hora que a gente está dormindo não é, se alimentar do jeito que a gente está, se relacionar do jeito que a gente está se relacionando, tá difícil de manter a saúde. A humanidade está sofrendo. Eu acho que esse é o desafio. Muito obrigada, doutora. Eu quero te receber mais vezes aqui, porque tem mais um monte de dúvidas. Mas quando eu falei na minha rede social que eu ia receber uma ginecologista e a gente ia falar de menopausa, várias mulheres me disseram: ai, que ótimo, eu vou querer assistir esse episódio porque eu tenho tantas dúvidas sobre isso e tudo mais. E você está também na MedSoul, na clínica MedSoul aqui na Nova Campinas. Sim, com as meninas. Tá lá. Tá bom. Tá doutora, bom. Muito obrigada. Obrigada a você. Sigam a gente nas redes sociais, @Florais e Aromas e @Pomanderzinho Oficial, nossa página exclusiva que conversa com as crianças e com as mamães.